franquear, né, a possibilidade de poder ter essa integração, né, de ministérios, né? Porque, não obstante eu ser de outro ministério, todos nós servimos ao mesmo Cristo, né? Amém. E isso é o que importa. Quero agradecer a recepção, os amados ali que me recepcionaram, a minha esposa, muita simpatia, e só tenho a agradecer, a externar minha gratidão por isso. Que a família do pastor Roberto seja ricamente abençoada. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Que Deus abençoe o senhor, pastor Roberto, sua esposa e os seus filhos, e essa igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero agradecer a minha esposa que está me acompanhando, a pessoa que mais cuida e me atura nessa vida. Hoje é a minha esposa, né? Perdi minha mamãe em 2014, aprove a Deus recolher, e hoje eu tenho uma esposa que não é minha mãe, mas é uma grande amiga, uma grande ajudadora, auxiliadora, como diz as Escrituras, né? Que a mulher é auxiliadora do homem. Irmãos, sem mais delongas, eu gostaria de ler com os irmãos aqui apenas um versículo que se encontra em Salmos 119, o versículo 105, que é muito conhecido. E vamos fazer uma rápida reflexão e pontuar algumas coisas, aproveitando, né, esse dia importante, segundo domingo do mês de dezembro, e que se faz o lembrete do dia da Bíblia. Então vamos meditar aqui com os irmãos. Prometo não ser enfadonho, não ser cansativo, não ser demorado. Eu não sei como que é o costume aqui, mas eu vou estar lendo, amém? Diz assim, na minha versão: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Somente esse versículo. Eu entendo, irmãos, que não há nada mais importante do que a palavra de Deus. E, infelizmente, eu estava até conversando ali com o pastor Roberto, muitos têm negligenciado, e quando eu falo muitos, não digo só aqueles que ainda não foram alcançados por Cristo, mas, sobretudo, aqueles que já se denominam cristãos, só que às vezes já tem um tempo na caminhada e ainda não se despertou, né, ou não se interessou. E qual é o problema disso? Quando nós não somos guiados pela palavra, conforme foi lido aqui, Salmo 119, verso 105, nós somos levados por qualquer vento de doutrina, como os pais da igreja, como os apóstolos nos ensinou. É interessante, se a gente for analisar, que o brasileiro ele é místico, né? Sim ou não? Sim. O brasileiro é místico. Você pega um exemplo, apenas para exemplificar, hein? Você pega o exemplo do próprio católico. O católico raiz quase também não existe mais. Você vai falar com um católico, ele é meio católico, meio espírita. E o evangélico, apesar de qualquer coisa, sem colocar uma pimenta, sem polemizar, ele é um pouco místico. E esse misticismo, ele nasce da falta de uma atenção às Escrituras. Então, parece bobagem, mas às vezes você vê alguém, ao invés de procurar um conselho na palavra, um esclarecimento, um entendimento na palavra, às vezes você vê a pessoa baixa um aplicativo e está lá consultando o horóscopo. Não é difícil você ver isso. Aí você vê no status do WhatsApp, eu sou de câncer. Aí você, como assim você é de câncer? Você não é de Jesus? Você é de câncer? Então, enfim, mas eu me propus, eu orei a Deus, né? Me propus a trazer uma mensagem aqui nessa manhã, leve. Não quero, ser pesado aqui na minha forma de falar. Então eu quero falar um pouco sobre a Bíblia, para você, nessa manhã, que não conheça, ou se você conhece, se recordar, né? Que houve todo um trabalho para essa palavra
chegar à nossa disposição. Então nada mais justo, né, consigo mesmo, né, e com o próprio Deus, que a gente valorize. No começo, a gente vai voltar um pouco aqui, vai perceber que Deus chama o patriarca Abraão, né, os irmãos conhecem, e escolhe a sua descendência. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve os seus 12 filhos, as 12 tribos. Esse era o povo hebreu, o povo escolhido por Deus. E conforme as coisas iam acontecendo, essa tradição, ela ia passando oral. O que é oral? Pai para filhos. Os patriarcas reuniam a turma e falavam acerca dos milagres de Deus, falavam acerca dos acontecimentos. E você vai ver que isso vai mudando. Por muito tempo foi assim, uma tradição oral. Mas quando o povo estava lá cativo no Egito, o livro do Êxodo vai nos relatar essa história, nós vamos observar que Deus ele escolheu a Moisés, e não à toa. Moisés já tinha se preparado 40 anos no palácio de Faraó e 40 anos no deserto com seu sogro Jetro. Era um homem preparado e que sabia escrever, sabia de toda a ciência do Egito, enfim. E Deus aprova em fazer a revelação da lei a Moisés. E agora as coisas começam a ir para um outro patamar. Então não é mais só oral, não é só passando a tradição oral. Já começa a se ter algo escrito. Então nós vamos observar o Antigo Testamento, os livros judaicos, ele se compunha inicialmente de lei e das palavras dos profetas, porque vocês vão observar que há o período dos juízes, depois há o período da monarquia, e quando surge a monarquia, né, parece que se institucionaliza também a questão dos profetas. Já tinha profetas antes, mas agora os profetas eles se tornam quase que como uma função necessária. Tanto assim, que se você for observar no período dos reis, o profeta tinha acesso ao rei. O profeta ia à presença do rei e profetizava para o rei, porque ele tinha acesso ao ambiente do rei. E tudo isso tinha também o acompanhamento do quê? Todo rei tinha o seu cronista. E o cronista ia lá e registrava. Enfim, então por volta de 300 anos antes de Cristo, você já tinha um conjunto de livros judaicos aí escritos, praticamente todos, que é o que Paulo usava, por exemplo. Quando você vê Paulo falando das Escrituras, ele estava se referindo tão somente ao que nós denominamos hoje de Antigo Testamento. Não tinha nada do Novo. A coisa vai avançando, né? Vou ser bem rápido aqui, irmãos, só uma introdução histórica. E a gente vai ver que se cria-se um grupo, os 70, para que pegar esses livros judaicos que foram escritos inicialmente numa língua conhecida como hebraico e se encomenda-se para traduzi-lo para o grego, e isso ficaria ali na biblioteca de Alexandria. Por que para o grego? O grego na época desse povo aqui era como se fosse o inglês de hoje, quase que uma língua universal. Então se houve a necessidade, nem todos tinham acesso ao idioma do hebraico. Então houve-se essa ideia, não, vamos traduzir esses escritos do hebraico para o grego, e assim vai ter um maior alcance de pessoas. Essa tradução dos 70, ela é chamada de Septuaginta. E aí nós já temos agora uma tradução dos escritos judaicos em grego, chamado Septuaginta. O que acontece? Os irmãos vão saber, veio Jesus Cristo, escolheu os seus apóstolos, 12,
Depois isso aumentou para uma grande comissão dos 70. A Bíblia vai nos registrar isso nos Evangelhos. Você vai observar que no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo apóstolo vai dizer que na ascensão de Cristo já havia ali presentes aproximadamente 500 pessoas. Você vai observar no livro dos Apóstolos que no discurso de Pedro, no sermão de Pedro, 3.000 almas se agregaram ao Senhor. E a obra do Senhor, ela sempre foi crescendo. É isso que eu acho maravilhoso. Em meio à perseguição do Império Romano, porque até então o Império Romano perseguia os cristãos, a obra de Deus ela foi expandindo, sendo expandida. E nisso os evangelistas começaram a escrever. Aí surgiram os evangelhos, aí começaram a surgir as cartas de Paulo apóstolo, ou seja, começou a surgir o que nós chamamos de Novo Testamento. Pois bem, num determinado momento da história, a gente vai ver que há uma reviravolta nisso. O império que persegue os cristãos, agora tem no poder o imperador Constantino. E o que o imperador Constantino vai fazer? Ele vai oficializar o cristianismo como religião do império. Olha, eu estou fazendo um mega resumo aqui, irmãos, de uma forma que espero que vocês estejam acompanhando o raciocínio. E uma vez que o cristianismo se torna uma religião agora oficial, ninguém precisa mais fazer cultos nas catacumbas, né? Que era o que acontecia. Ninguém precisa mais falar em códigos, né? O povo falava em código. O povo do caminho, era chamado o povo do caminho, né? Ninguém ia ser mais martirizado no Coliseu Romano, ninguém ia ser mais mortos por leões, etc. Estou até jogando um pouco aqui de pimenta para vocês verem o sofrimento do povo, né? Tudo que o povo padeceu, né? Por amor do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora começou a se criar, se fazer igrejas, etc. E aí, o que aconteceu? Já no 4º século depois de Cristo, a igreja, agora chamada Igreja Apostólica Romana, né? Essa igreja que tem até o dia de hoje, né? Comissionou a Jerônimo, né? Foi comissionado para fazer uma tradução do quê? Do texto que já se tinha, da Septuaginta, mais todos os outros livros que se agregaram. Ou seja, se agregou todos os outros livros. Então se agregou os evangelhos, se agregou as cartas, se agregou o livro da Revelação de João, fora outros livros aqui, eu não vou entrar em pormenores, mas livros que tinham no conjunto, como o livro de Tobias, Judite, Baruque, 1º e 2º Macabeus, livro de sabedoria de Salomão, Eclesiástico, etc. E aí Jerônimo ele faz essa tradução agora desses livros para o latim. Então você agora tem uma Bíblia completa em latim. Perfeito? Até aqui deu para acompanhar. Temos uma Bíblia. E isso é bom nós cristãos protestantes conhecermos isso, né? Eu fiquei triste, eu vi um debate uma certa vez de um padre, ele é um padre tido como um grande teólogo da Igreja Brasileira Católica, né? Paulo Ricardo de Azevedo, se não me engano. E aí ele virou para um pastor, né? E falou assim: olha, você não sabe o que você está falando, você está pensando que a sua Bíblia caiu do céu e ainda caiu com zíper e tudo? Quer dizer, ele foi meio duro na resposta, né? Irônico até, mas de certa forma era algo que aquele pastor ali ele tinha que ter conhecimento, né? Que embora a Bíblia seja inspirada por Deus, né? A Bíblia ela é a palavra de Deus a nós, houve todo um contexto histórico, houve toda uma construção disso, né? Enfim. E como que chegou essa Bíblia, então, da forma com que nós temos hoje? Porque existe uma diferença que eu vou falar entre a Bíblia hebraica, a católica
e a protestante. No período da Reforma, século XVI, os grandes reformadores. Aí teve, agora 31 de outubro, né, comemorado 502 anos da Reforma protestante, salvo engano, 502 anos. Que a gente foi ali voltar um pouco na história e pegar acerca de Martinho Lutero. Então, nessa ocasião, dos reformadores entenderam que esses livros aqui, que é chamado pseudo-livros, né, que são de autoria incerta e até mesmo duvidosa, não agregava e não combinava com o conjunto da palavra de Deus no tocante aos demais livros. Então, por um concílio, o que é um concílio? Se reuniu ali os líderes, etc., excluiu-se esses livros em especial que eu mencionei aqui. E aí, finalmente, aí houve a questão das traduções, que é impossível de adentrar aqui, mas, enfim, Martinho Lutero participou da tradução para o alemão, né? Aí nós vamos ver que tem a Bíblia, que hoje nós conhecemos no Brasil como King James, que é uma encomenda do rei Tiago, que é uma tradução em inglês, e que ela foi espalhada por um grande homem que vale a pena você estudar a história dele, que é o William Tyndale, né? Conhecido como contrabandista das Bíblias, né? Que ele espalhou, né, isso daí. Enfim, aí você tem João Ferreira de Almeida, né, que embora de origem ali holandesa, se não me engano, ele fez aquela tradução do português de Portugal e faleceu sem ter concluído a obra. Foi uma obra inacabada e enfim, e até hoje está inacabada, né, que nós das Assembleias de Deus, né, que a gente sempre faz encomenda da Sociedade Bíblica do Brasil e já tem inúmeras versões da João Ferreira de Almeida. A última que saiu é atualizada, revisada, corrigida e fiel. Salvo engano, foi a última que saiu. Mas enfim, até hoje está meio que inacabada essa questão das traduções. Mas o importante é que hoje você tem essa Bíblia na sua mão, que são 27 livros do Novo Testamento e 39 livros no Antigo Testamento. E qual é a diferença dessas Bíblias? Primeiro, a Bíblia hebraica só vai conter, digamos assim, de uma forma bem grosseira, para você entender, assim, sem pormenores, o Antigo Testamento. Só que a estrutura dela, a organização dela, ela é totalmente diferente da nossa, de como a nossa está organizada. Então, por exemplo, a nossa vai ter o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses mesmos livros vai ter na Bíblia hebraica, porém, não necessariamente vai estar nessa ordem aí. Enfim, aí temos a protestante, né? E a católica, que vem com esses acréscimos, né? Até no livro do profeta Daniel, na Bíblia católica, vai ter um capítulo a mais, né? Que eu até mostrei para minha esposa, porque a minha esposa se chama Susana, e nesse livro a mais, nesse capítulo a mais, perdão, vai conter justamente a história de Susana, que embora não seja uma história que entendamos como inspirada, não deixa de ser uma história bonita, né? Uma história interessante. Enfim, eu escrevi algo que é de um dos meus livros, não desse que eu trouxe. Eu queria ler, que é um belo resumo disso daqui que a gente está falando, e às vezes a leitura tem um poder de síntese muito grande. Diz assim: a Bíblia começou a ser escrita há mais de 3.000 anos, e desde o seu início se revelou um livro sem rival no poder de moldar culturas e civilizações. Essa força permanece inesgotável. Ler a Bíblia é essencial para entender o mundo da qual viemos e em que vivemos hoje. A Bíblia foi traduzida do aramaico e do hebraico, correspondente ao Antigo Testamento, e do grego, correspondente ao Novo Testamento. Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, um dos maiores centros do mundo de produção do livro sagrado, foram impressos em 2010 aproximadamente 100 milhões de cópias. A média é que uma Bíblia é impressa a cada 3 minutos. A Bíblia Sagrada já foi traduzida para 2.400 línguas
entre as quais idiomas indígenas brasileiros. A Bíblia Sagrada já foi traduzida para vários idiomas no Brasil. E olha que interessante, se você for no Museu da Bíblia, eu estive recentemente, tem ainda várias traduções inacabadas. Isso é algo interessante para quem aqui cuida de missões, para você ver que existem povos que não têm uma Bíblia completa nas mãos. Né? Continuando aqui. A Bíblia inteira é a palavra inspirada de Deus, é como uma cartilha para o ser humano, é um livro verdadeiro. Várias profecias contidas nela já se cumpriram, assuntos históricos que é abordado na Bíblia estão em harmonia com o estudo de outros historiadores seculares, além de diversos episódios confirmados pela própria arqueologia. E muito embora uma parte dos cientistas tenta desprezá-las, outra já a tem aderido como um livro autêntico e histórico. A Bíblia é um conjunto de livros que foram reunidos no cânon, que foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, sem contradições naquilo que afirma, e na sua ideia principal, a salvação do homem através da pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. E um livro confirma o outro. Esse é o princípio hermenêutico bíblico. Né? O lamentável é saber que várias pessoas não creem na inspiração divina da Bíblia. Mas um dia todos irão te comparecer no dia do julgamento perante o nosso Deus. E descobrirão que os últimos dias da humanidade já haviam sido revelados e escritos nesta preciosidade que é o livro Bíblia. É forte isso, né? Mas é uma realidade. Muitos menosprezam, né, essa palavra. Essa palavra Bíblia também, ela vem da ideia de biblioteca, né, de livros. Porque ela é o único livro, ao mesmo tempo são 66 livros. Que coisa, né? Como que Deus fez de uma forma tão maravilhosa, especial, que ela é concatenada. Um livro se encaixa e confirma a outro livro. Então a gente tem que procurar ter esse zelo. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E existe até uma premissa que eu acho interessante, que muitos têm lido a Bíblia com a ideia de procurar defeito nela. E na verdade o entendimento é outro, né? Eu tenho que ler a Bíblia e ela que vai me apontar os meus defeitos. Ela tem que ser como um reflexo para mim, um espelho. E a gente tem que também fugir, irmãos, então, conselhos, assim, poderia se dizer, de discussões inúteis. Tem pessoas que tem um ditado, um adágio popular, que eu não sei de onde que é, que diz que tem pessoa que vê chifre em cabeça de cavalo. E tem gente que quer achar defeito na Bíblia, e aí lê um texto fora do contexto, e isso vai gerar um pretexto. E quando você mais procura entender e interpretar a Bíblia de uma forma correta, você vai ficar surpreso como ela é um livro assim magnânimo, um livro maravilhoso. Você vai para os historiadores, até historiadores romanos, Prúcio, Tácito, etc., cita coisas que estão na Bíblia. Você vai estudar a história das civilizações de outros povos, você vai ver que muitas coisas estão na Bíblia. Então, assim, você vai ver acerca de profecias, algumas delas já se cumpriram. Então, ela é a palavra de Deus e você tem acesso a ela. E Deus quer falar com você através dela. Aí surge uma segunda questão aqui, que eu queria falar bem rapidamente com os senhores, que é o seguinte: foi feita uma pesquisa sobre a Bíblia, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, mas eu acredito que ela tem relevância para nós também, né? Até porque o brasileiro ele não tem por hábito a leitura, né? O brasileiro, segundo estatística que saiu recentemente, ele consegue ler menos que o próprio argentino, né? No futebol já tinha essa rivalidade, né? Quem joga mais, né? Brasil ou Argentina? Na leitura, os argentinos já ganharam da gente, né?
E essa pesquisa diz o seguinte, olha que interessante. Pesquisa feita nos Estados Unidos apenas com cristãos, pessoas protestantes. Diz assim, 93% disseram ter uma Bíblia em casa. Quer dizer, você já vê que 7% aí nem a Bíblia tem. Mas fala que é cristão. Dos 93%, somente 12% lê a Bíblia diariamente. Dos 93%, só 12% lê a Bíblia diariamente. 38% disseram ler de vez em quando. De vez em quando, pega e lê. Né? 42%, isso que na pesquisa me deixou chateado. 42% desses cristãos não concordam que a Bíblia é totalmente a palavra de Deus. Quando eu li isso, eu falei, bom, como assim? É isso aí. A religião nossa, se assim podemos dizer, que a palavra religião vem de religar, né? Religar a Deus. E quem religa o homem a Deus é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos usar esse termo religião. A religião nossa é baseada na Bíblia. Como é que o cidadão tem a Bíblia debaixo do braço, vamos dizer assim, e ele não crê que é a palavra de Deus? Aí eu me perguntei, como que deve ser a conduta dessa pessoa? Porque se tudo se baseia na palavra de Deus, ou seja, ela é a nossa regra de fé e de prática, você tem que crer no que está aqui, crer na revelação, na inspiração. E olha o que diz ainda essa pesquisa sobre conhecimento bíblico. Diz o seguinte: 69% dessas pessoas acreditam que a seguinte expressão, Deus ajuda quem cedo madruga, está na Bíblia. Eles acreditam que está na Bíblia. Em qual livro eu não sei, né? 43% acham que o livro apócrifo de Tomé, né, que é um livro apócrifo, está no Novo Testamento. Ele acha que está no Novo Testamento. 58% não souberam dizer quem pregou o Sermão do Monte. Sangue do Cordeiro, né? É para ser cristão, né? Instituto Barnard Green, Califórnia. Se formos fazer um teste de conhecimento bíblico hoje aqui, como é que seria a nossa nota, né? Fica tranquilo que eu não fiz nenhum teste, tá? Não tive autorização para isso. Mas eu fiz isso. Eu fui por muito tempo diretor da escola bíblica dominical da minha igreja, com uma equipe até relativamente grande. E eu não fiz com os alunos, eu fiz com os meus professores. E com alguns eu chamei de canto. Falei, olha, um curso teológico básico é apropriado para você, se quiser fazer a obra com excelência. Porque não dá para você ter um corpo docente de pessoas despreparadas, né? E, enfim, mas é essa cultura que se tem. E tem uma coisa curiosa também, é uma frase que eu li em algum lugar, acho que em alguma rede social, não lembro, que diz mais ou menos assim: quando você não lê, você é obrigado a acreditar no que te dizem. Isso é muito forte. O princípio de qualquer tipo de manipulação, até trazendo para o lado do contexto religioso, ele se baseia na ignorância. E o que é ignorância? Quando a pessoa fala que ela não lê a Bíblia, não é pesado dizer que ela é ignorante. Se você partir do pressuposto que ignorante é você ignorar. Não estou dizendo que essa pessoa ela é burra ou nada disso. Ela é ignorante. Porque ela tem acesso ao livro, a Bíblia, e ela ignora. Não quero ler. Esse tipo de pessoa é o que se torna uma massa de manobra para ser manipulada por aí. São literalmente aquelas pessoas que não conseguem criar raiz em lugar nenhum. Né? Ela tem um precedente, né? Uma vida pregressa, já passou por inúmeros ministérios, inúmeras igrejas, e ela não consegue se firmar. E parte desse não se firmar dela
vem do fato que ela nem conhece, olha que forte isso, ela nem conhece o Deus que ela diz que confessa. Porque tem uma música, que é uma música interessante, não vou fazer crítica à letra da música, amém? Mas você tem que saber refletir ela, que a música diz, ninguém explica Deus. Tá, ninguém explica Deus. Se você for analisar de que a nossa mente é finita, é limitada, legal, concordo, ninguém explicaria Deus por essa perspectiva. Porém, pelo lado de que Deus quis se revelar à humanidade através da palavra, a letra não está tão correta, porque a Bíblia explica Deus. A Bíblia explica Deus na medida que Deus quis se revelar. Então, resumidamente, o pouco que nós podemos conhecer de Deus está aqui. Eu quero conhecer o mínimo de Deus. Está aqui. Se você não lê, que Deus você serve? Se você não conhece o Deus que você diz que serve. Aí o que vai acontecer? Você vai ter uma caricatura de um Deus que você acha que é o teu Deus. Baseado no que? No que te dizem. E eu vou dizer mais. Isso não é uma coisa de denominacionismo. Não estou falando de denominacionismo. Tal ministério é melhor, tal ministério não é melhor. Não é nada disso. Existem pessoas boas e ruins em todos os lugares que você for. A questão é, o que sai daqui tem que passar pelo teu crivo. Hoje você está ouvindo a mim. E eu não sou nenhuma sumidade, e ainda que fosse, tivesse notoriedade e fama, etc., ainda assim teria que passar pelo seu crivo. Peraí, o que o Wagner está dizendo aqui? Será que é isso mesmo? Eu estou te passando uma ideia para você amadurecer. Entende, irmãos? Para você refletir. Sabe quem fez isso? Quando Paulo chega na Bereia. Paulo ele vai chamar aquelas pessoas que moravam ali, os bereanos, de notáveis. Porque, o que vai dizer o texto? Tudo quanto Paulo falava para eles, irmão, eu fico imaginando você ouvir Paulo, um poço de conhecimento sem fundo, né? As grandes mentes pensantes de todos os tempos. E mesmo assim, o pessoal tinhoso, né? Não, peraí, ele está falando isso daí, mas vamos examinar isso aqui, vamos ver se é isso mesmo. E eles não estavam errados. Pode ser quem for, PhD, ThD, o crivo é a palavra. Né? Uma frase de Lutero diz assim: o que a Bíblia não afirma com certeza, o que a Bíblia não diz com clareza, o que a Bíblia não diz com clareza, eu não afirmo com certeza. Uma premissa de Lutero dos reformadores. Hoje está ao contrário. Hoje todo mundo afirma tudo de tudo sobre a palavra e diz que está baseado na palavra. Olha o perigo, né? Olha o perigo. E uma coisa que eu não perco o meu tempo é em contendas na internet, né? Porque hoje proliferou, né? Teólogos da internet, teólogos das redes sociais. Só que o que acontece? Muitas coisas que a gente vai observar, que são afirmadas, né? Na verdade cai num ponto que é, de certa forma, até um mistério. Porque a ideia da Bíblia, e eu já estou te passando uma outra ideia, não é, embora a Bíblia aborde tudo que você imaginar, a Bíblia tem assuntos que servem para um jurista, sobre leis, para a medicina, questão de estudo sanitário, você vai ver a Bíblia, alimentação, enfim. Ainda assim, a Bíblia é um livro que ela tem o objetivo de conduzir o homem à salvação, ponto. Então a preocupação de Deus não era querer explicar, né, tudo de tudo, não. Porque vai chegar um dia em que tudo será revelado a você, a nós. Eu creio nisso. E aí a gente vai para a internet e a gente vê que o pessoal tá confundindo a Bíblia com o Google, né?
Google você vai lá, tudo que você pesquisar vai sair alguma coisa. Isso é um perigo, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora eu queria, caminhando para o final, prometi que não iria ser demorado, dar algumas dicas de como estudar a Bíblia. Porque de repente você não tem uma pretensão de ir para um seminário, ou de ir para um instituto bíblico, ou para uma faculdade teológica, enfim. Mas isso não te isenta de ler a Bíblia. A leitura da palavra de Deus é um dever cristão. E aí você tem que ter pelo menos uma noção básica para você também não se perder. E obviamente, né, que você tem que contar com a ajuda, né, do pastor, com a ajuda dos professores de escola bíblica dominical, etc. Para isso que, né, existe esse trabalho maravilhoso que é a escola bíblica, que a gente não pode negligenciar. A gente não pode negligenciar. Que aí você muitas vezes vai fazer uma leitura e de fato existem textos que são textos mais delicados, né, que requerem uma fineza. E aí você vai contar com obreiros aprovados que vão te ajudar a crescer na fé. Porque a leitura da Bíblia, a palavra, conforme ela vai sendo injetada em nós, vai nos amadurecendo. Um cristão firmado na palavra, ele é diferenciado daquele que não é firmado na palavra. Não adianta. Não adianta. Isso é um fato, né? Até no momento da prova, né? O cristão, quando ele é firmado na palavra, a gente observa, ele tem uma outra postura diante de todas as situações que a vida vai nos apresentar. Veja bem, quando a palavra de Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo, você não pode interpretar que você não vai ter dificuldades, né? Nós ficamos doentes, às vezes o desemprego bate a porta, né? E tantas situações que nos acometem. Só que quando a gente entende a palavra de Deus, a gente entende que em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque Cristo está conosco. De alguma forma Ele vai nos ajudar, de alguma forma Ele vai adiante de nós. E vamos superar, né? Vamos ter a resiliência para passar por essas adversidades. Mas para isso a palavra tem que estar dentro de nós. É raiz. Senão, não consegue se sustentar. Olha a importância da palavra. Olha a importância da palavra. E algumas coisas que eu considerei importante, né, para passar como orientações ou dicas, digamos assim, para a leitura da Bíblia. Primeiro, a oração. A Bíblia, ela não é um gibi, né? Não é um jornal. Não podemos ler, ser uma devoção. Faz parte de um devocional, né? A oração, porque na oração a gente vai pedir que o Espírito de Deus nos esclareça em todas as coisas, a nossa leitura bíblica. Cuidado com as distrações, né? O segundo ponto que eu coloco. Não tem como você... Porque a Bíblia, ela não é só lida, ela é meditada. Não é uma corrida, eu quero ler a Bíblia em 12 meses. Algumas Bíblias vêm com planejamento e tal. Nossa, tem que ler, faz um cálculo aritmético. Não, porque como a Bíblia tem X número de capítulos, X número de versículos, então você tem que manter uma média, né, de uma leitura de tantos capítulos por dia, para que quando chegar no final do ano você tenha alcançado o objetivo de ler a Bíblia em um ano. Olha, legal, se você tiver tempo suficiente para seguir um planejamento desse, mas não adianta você ler e colocar os carros na frente do boi e ler correndo, porque às vezes um versículo, escute isso que é importante, que você lê, aquilo ali vai falar com você o dia inteiro, um versículo, e você vai meditando,
e você vai meditando, e você vai sentindo aquela graça. Ô irmãos, é maravilhoso. A Bíblia ela tem pérolas maravilhosas para nós. Eu amo a palavra do Senhor. E nós devemos amar a palavra do Senhor. Então não adianta, é foito, não. E nem com distrações. Quando vai ler a Bíblia, não dá para ler no Instagram junto. Não dá para ler no WhatsApp junto. Veja, não estou doutrinando os irmãos. Falo com muito respeito e temor. Mas é um conselho. Né? Desliga o aparelho celular, desliga a televisão. Agora eu vou ler a Bíblia, né? Importante, né? Isso é um costume que eu tenho, um bloco de anotações, um caderno de anotações, para quê? Justamente naquele ponto que eu falei, pode surgir dúvidas, né? Você vai anotar isso aí, depois você vai procurar algum irmão mais experiente, mais amadurecido na fé, né? Algumas palavras diferentes, talvez que fique mais difícil, algumas ideias, ou até mesmo algo que Deus te revelar ali, entende? Porque a palavra ela está revelada e ela é imutável, né? Porém, na palavra revelada, às vezes Deus dá uma iluminação para a tua vida, né? Não obstante você esteja lendo algo ali que em concreto, que já aconteceu, aquilo ali você vai extrair algo que é uma iluminação para a sua vida, que não vai servir de base de doutrina, amém? Que esse é o grande problema que nós temos também, né? Mas que serve para você individualmente, de acordo com o que você está vivenciando na tua vida naquele momento. Então você pode anotar aquilo ali. Coisas importantes também é descobrir quem é o autor do texto. Eu coloco aqui para qual época foi escrito, fazer perguntas do tipo quem, como, porquê, qual, onde, quando, quais, etc. Falar com o texto. Isso evita tantos problemas de interpretação bíblica e não é necessário um curso avançado de hermenêutica, né? Quando eu falei a questão de palavras difíceis, hoje também existe uma facilidade no mercado literário, a própria Sociedade Bíblica no Brasil tem inúmeras versões de Bíblia. O que significa dizer versões de Bíblia? Traduções diferentes, sobretudo com o mesmo entendimento. Existem dois tipos de Bíblia. A Bíblia é uma só, mas vai existir versões de traduções. E eu, por exemplo, eu gosto muito da King James, que eu comentei aqui. Para mim é apropriado, né? Mas, de repente, você vai se identificar com uma nova tradução em linguagem de hoje, ou com uma nova versão internacional, enfim. Se você puder ter mais de uma Bíblia, é bom. Ler um versículo, essa palavra aqui, deixa eu ver nessa outra. Vai conter uma outra palavra, o mesmo entendimento. Enfim, partindo para a conclusão, e aí eu vou deixar o testemunho para a meditação dos irmãos também, porque disso aqui nós temos que extrair também uma aplicação pessoal para a nossa vida. E aí eu quero fechar com o testemunho. A conclusão é o seguinte: como eu sou jurista, eu gosto muito de algumas ideias do Rui Barbosa. E ele disse acerca das escrituras o seguinte: se eu coloco as escrituras abaixo de todos os livros, ela é a que mantém todos eles. Se eu coloco no meio dos livros, ela é o coração desses livros. E se eu coloco em cima dos outros livros, ela é a cabeça e a autoridade de todos os livros da minha biblioteca. O que ele está querendo dizer aqui? Você pode ter uma biblioteca com muitos livros, mas a Bíblia está acima de todos eles. Glória a Deus. E isso tem se tornado algo tão atual de se dizer, pelo seguinte: não sou contra, tá? Vou já pontuar antes de dizer o que eu vou dizer. Não sou contra, porém eu tenho cuidado. Cuidado é diferente de ser contra. Vivemos um período da autoajuda. Vivemos um período do coach, né? E dentro disso, nós temos observado, né, que cristãos têm valorizado mais os livros
de coach, de autoajuda, do que a própria Bíblia. E isso eu vejo como perigoso. Porque o livro de coach, embora vai trazer algumas coisas importantes que pode te reajustar em algumas atitudes suas, né? Ele vai dizer que a resposta está dentro de você e que você tem a chave para ter acesso a essas respostas do que te prende, né? Ele vai trazer uma ideia de que é a autoajuda, ou seja, você se ajuda. Você consegue, você se ajuda, você faz e acontece. Resumidamente, o coach é isso, certo? Eu tenho acesso a isso, a IBC Coach, a Febracis, etc, etc. Eu tenho acesso a tudo isso daí, então eu sei o que eu estou dizendo. Porém, a Bíblia é ao contrário. A Bíblia não é autoajuda, ela é a ajuda do alto. Existe um livro chamado Fascínios do Milagre, Flávio Benedito. Ele vai dizer que dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 38,5% das narrativas fala acerca de milagres. E é isso que eu fico maravilhado. Então, às vezes, você está quebrando a cabeça lendo um monte de livro de autoajuda, e basta você ler os evangelhos, dobrar o seu joelho no seu quarto, fechar a porta, falar com o Papai do Céu, e aí vai vir a ajuda do alto para a sua vida e vai mudar a história da sua vida. Glória. Porque tem coisa, irmão, que é o sobrenatural de Deus. Existe um lema muito antigo no meu ministério, que pouco tem caído no desuso, pouco uso, digamos assim, mas que eu ainda tenho gravado no meu coração, que é o seguinte: Jesus Cristo, Ele ainda salva. E quando fala salva, Ele salva a prostituta, Ele salva o traficante, Ele salva, enfim, Jesus Cristo ainda salva. Jesus Cristo, Ele ainda cura. Ou seja, Ele cura o câncer, Ele cura a AIDS, Ele cura, irmão. Não é só gripe, Ele cura tudo. Jesus Cristo, Ele transforma, Ele converte. O que bebia não bebe mais, o que fumava não fuma mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais. Jesus Cristo, Ele prepara o cristão para ir morar no céu. Processo da santificação. E Jesus Cristo, Ele ainda vai ter um encontro conosco. Ele voltará, Ele nos levará e nós reinaremos com Ele para todo sempre. Isso está na palavra, irmão. Isso está na palavra. E o testemunho é muito simples. Eu, com 12 anos de idade, adolescente, eu tive não vou dizer um acidente, foi algo provocado. Fui vítima de uma gangue de meninos mais velhos de idade, etc. E fui espancado, e tive traumatismo, e perdi dentes, enfim. E aquilo ali me gerou, eu não vou dizer que foi uma depressão, porque eu fui levado ao médico. Meus pais eram pessoas muito simples, né? E aquela ideia de psicólogo e tal era algo fora da realidade deles. Então eles achavam que não, psicólogo é coisa pra gente doida. Então me levaram ao psicólogo, então eu não posso dizer que meu diagnóstico era uma depressão. Porém os sintomas eram tal qual, né? Porque aí eu parei de ir para a igreja, eu já era do grupo de adolescentes da igreja e tal. E eu era gordinho, voltei a ser gordinho. Os irmãos devem ter percebido, mas na época eu era gordinho e eu virei um palito, porque não queria comer, porque não queria sair de casa, fortíssimo, porque não queria mais saber de viver. Só que eu lembrava o seguinte: eu sempre fui uma pessoa que gostava de ler, então eu tinha caixas e caixas de história em quadrinhos, inimagináveis, Marvel, DC, enfim. Era meio que considerado um nerd. E quando eu falava para minha mãe, eu não tenho o que fazer. Ela falava, vai ler a Bíblia. Aí eu, Bíblia, não tenho o que fazer, ela manda ler a Bíblia, tá de brincadeira. Só que a insistência de uma mãe, olha só que coisa, né? Que isso não aconteceu uma vez, nem duas, nem três, acho que foram milhares e milhares de vezes. E eu naquela situação ali, né? Aí um dia eu falei assim,
quer saber uma coisa? Vamos ver o que tem isso aqui. Peguei uma Bíblia dela, abri. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Veja bem, experiência pessoal. A moral da história é o poder da palavra, tá? Mas eu abri aleatoriamente, até porque não tinha familiaridade com o livro, né? E caiu em Isaías capítulo 43, versículo 19, que parafraseando diz mais ou menos assim: eis que faço uma coisa nova, porventura não percebes que está saindo a luz? Fui curado instantaneamente. Chorei feito um bebê. E na mesma semana me arrumei. Onde você vai? Hoje eu vou para a igreja, porque eu me sinto bem. A palavra ela cura. Então quero agradecer a vocês pela atenção, pastor Roberto, toda a sua equipe, sua família. Que Deus abençoe o seu domingo. Esse primeiro dia da semana é dedicado ao nosso Deus. E que você venha sair pelo menos com essa ideia no seu coração, com essa sementinha no seu coração, que a palavra ela é poder. Amém? Deus nos abençoe.